Boa tarde, galera. Vou fazer aqui rapidinho um estudo para essa semana, para a gente poder operar bem a semana que vai entrar aí, né, pessoal? Para começar, esse candle 20 aí, ó, é o candle do ano passado, tá? Janeiro de 2024. Então, a gente marca a mínima e máxima dele. Ó, esse aqui que já foi testado, marca, teve um rompimento na máxima dele. Isso aqui é uma informação importante para a gente, porque se esse preço volta para cá, ele não para aqui. Faz os pontos importantes que a gente vai ter aí, ó. Todos esses aí, ó, que a gente marcou, tá? E a gente vai descer agora, ó. Um salto grande, né? O anual, mensal, ó. Tinha colocado no semanal sem querer aqui. Mas é importante a gente ver que temos isso daí, tá? E aí a gente marca aqui, ó, alguns gatilhos, tá? Alguns gatilhos do mensal. A gente tem que pegar do mais novo para o mais antigo que tiver a região onde o preço está trabalhando, né? Então, ó, esse, tá? A mínima não precisaria marcar, tá, pessoal? Porque está longe. Mas só para a gente entender, né? Forma didática, a gente marca. Tá muito perto, mas isso aqui lá no dá uma diferença de ponto razoável para a gente aqui. Esse aqui, ó, não precisa marcar esse 1, porque ele está muito igual ao 10, tá vendo? Tá? Outro que está válido é esse, ó, tá? Se vocês quiserem. Eu não vou marcar. Lá embaixo, e tem outros mais importantes aqui. Então, a gente já tem o mapa da mina aqui no mensal. No mensal, me parece que essa semana ele vai querer pegar esse cara. Ele tem duas possibilidades aí, né? Vem pegar essa semana que está entrando agora, esse. Mas ele também está querendo, ele está devendo uma retração desse que andou aqui, né? Do rompimento do 4 foi no 10 e no 3. Então, ele pode vir aqui, tá? E aqui. No semanal, a gente pode ver que ele pode ir até um pouco mais abaixo. Mas, por enquanto, até o mensal, é isso que a gente tem, tá? Por exemplo, se eu estou operando gráfico mensal, eu estaria comprado aqui, esse ponto, ou aqui, ó, nesse ponto. Aqui ou aqui, tá? E estaria esperando uma retração, que pode vir até aqui, né? Talvez até aqui, acho pouco provável vir até aqui. Até aqui, eu voltar a subir. Estou dizendo pouco provável retração, né? Se ele começar a botar rompimentos fortes aqui em semanas e tal, ele pode passar até para baixo, tá? Mas do jeito que está aqui, mais probabilidade é subir mesmo, né? Vamos olhar tem um fractal menor. No fractal menor, o que, que a gente tem, né? Fractal menor de a semana. A gente vai botar umas linhas vermelhas que indicam um mapa da mina para a gente, ó. O topo do 12 é importante, mas a gente não vai marcar que já está ali. Importante mesmo é esse cara. Esse cara aqui, ó, 9. Falso rompimento nele, tá? E aqui eu já estou me distanciando da região onde o preço está trabalhando, mas eu estou marcando pontos onde o preço pode retrair, tá? Onde o preço pode retrair. Ó, o 6 aqui, tá? Fundo do 14. Esses 5 aqui, se vocês quiserem marcar, vocês marquem. Acho um pouco provável o preço fazer essa turnê aí, tá? Mas deixa marcado. E como você vai ficar a semana inteira sem olhar o semanal de novo, então você tem aí já algumas listas. Aqui, ó, desses rompimentos. Esses aqui, ó, eu vou marcar, mas não precisaria mais. Esses aqui são gatilhos importantes para a gente dar uma olhada, tá? Esse, que acabou de ser rompido. Quando acaba de ser rompido, ele tem chance de voltar, tá? Esse, né? Esse, acabou também, ó. Esse aqui já foi até testado. Eu com esse aqui testou com esse, tá? Sempre bom deixar, porque ele costuma voltar para fazer um teste, né? E pronto, você já tem o semanal todo
mapeado aí, né, de suportes e resistência importante. O preço está subindo, não estou vendo ainda nenhuma ação de queda. Apesar que o diário, semana passada, sexta-feira, né, começou a dar um indício de que poderia cair, mas foi só um indício. Deu um indício com 81 e esse aqui voltou para cima do 80, tá vendo? Então a gente faz as mesmas marcações aqui, ó, máxima e mínima, máxima e mínima, essa mínima aqui junto com o semanal, esse alto, tá? São os suportes e resistência dessa região onde o preço provavelmente vai trabalhar amanhã. Ele deve trabalhar dentro desses caras aí, tá? O problema é que às vezes a gente faz esse tipo de análise e diz isso, aí a galera que é iniciante fica meio perdido. O preço pode abrir cá embaixo, já buscar uma queda, ou aqui em cima, e buscar uma alta. Ou ele pode abrir aqui em cima, testar as resistências. E aí, com os tempos gráficos menores, né? 30 minutos, 120, uma hora, ele começa a dar indícios de que não vai conseguir passar, e aí a gente vende para poder pegar movimentos mais abaixo. Mas e se ele romper com esses tempos gráficos também, a gente continua sustentando a compra, tá? Da mesma forma aqui embaixo, ele pode abrir aqui embaixo e testar isso aqui, descer, pode testar isso aqui, romper com esses tempos gráficos, né, de 30 minutos, né, 60 minutos. E aí a gente começa a acompanhar o preço, né, com essas condições, tá? Gaps eu sempre deixo marcado, gaps tem magnetos importantes. No diário, aqui para baixo, você pode deixar marcado esse. Olha aí, isso aí, ó. Esse aqui já está marcado. Esse aqui, ó, tá? Só. Esses aqui são importantes, né? Como suporte. Resistência já acabaram força, tá? Como suporte. Se esse preço voltar aqui para baixo, esses pontos aqui, eu não marco mais isso. O suporte. Resistência já era, já foi, já acabou, tá? Beleza? Isso aqui, isso aqui. Olha, para o que é essa semana, eu não vejo necessidade de marcar. Mais do que eu já marquei, eu estou marcando aqui para baixo. Se o preço vier para essa região, eu já não tenho trabalho de marcar. Mas se não vier, vai ficar só a linha ali, mas não vai me incomodar, que eu vou estar olhando aqui para cima. Para cá. Tá? Para aqui para cima, eu estou sem marcação do diário, então eu tenho que vir procurar aqui atrás. Ó. Aqui. Esse aqui, ó. Essa máxima. Não, essa aqui. Pode. Esse aqui, ó. Esse pequenininho ali, chatinho. Olha lá onde o preço pegou nele. Olha. Eu vou botar ali para vocês verem. Ó. Como isso é importante. Olha lá onde o preço pegou. Tirar até esse aqui daqui, para vocês verem aonde esse preço bateu e parou. Ó. No fundo desse que é escondidinho aqui, ó. 168. É a máxima desse de 80. Ó. Olha lá, a máxima do 80, ó, 465, tá vendo? 138, 465. Olha aqui, ó. Aqui, 68. Olha a mínima dele, o que que é? Ó. 138, a mínima, 460. Ou seja, 5 pontos. Ele rompeu. Rompeu não, ele testou. Passou, não rompeu porque fechou abaixo. Mas ele testou por 5 pontos acima o 460, que é o fundo desse candle 166 aqui, tá? Então, você vê como é que essas linhas que a gente coloca aqui, elas não são do nada, elas têm suas representatividades. O preço vai deixar alguma informação para a gente em uma dessas linhas aí, tá? E aí a gente toma uma decisão de continuar comprado ou vender, né? Vamos olhar o intraday. O intraday, pessoal, no intraday ele já começou uma retração, tá? E se for uma retração, não é uma retração de reversão de tendência, tá? Lembrando, ainda estamos no contexto de alta, tanto no semanal, no mensal, no diário.
E no 120 também. A diferença é que o 120 já fez isso aqui, ó. Ó, olha isso aqui, ó. Voltou. Veio aqui, ó. Veio, ficou um pouco mais fraco, mas continuou rompendo. Esse fez um rompimento aqui, ó. Se esse preço não tivesse feito isso aqui, ó, tivesse fechado aqui abaixo, eu ia dizer para vocês tentarem compra amanhã, mas compra não venda, tá? Tentarem venda amanhã, mas como ele já rompeu, tem que esperar ele falhar aqui, tá? Dá uma olhada aí, vou deixar marcado para a gente amanhã, esses pontos aqui, ó. São os pontos que a gente vai tomar a decisão. Se o preço subir e parar nessas regiões aqui, ó, vou botar um amarelinho mais claro, um laranja mais claro aqui. Nesse 3, ó, super importante, região para venda e tá. Como ele já rompeu aqui, ó, próximo alvo é aqui, o topo do 1, já está aqui marcado como diário. Depois esse 3, depois o topo do 3, e assim sucessivamente. Se ele fosse rompendo, vai comprado, pessoal, vai comprado. Já confirmou um fundo duplo aqui, pode ser que ele pague lá, tá? Muito provavelmente amanhã. Ele vai pagar aqui no 138,290, né? No mínimo, 137,950. É óbvio, dependendo da abertura. A abertura por aqui, sabe? Principalmente se for acima desse 3. Abertura acima de 137,010, ele vai tentar pagar o 137,950, tá? Mesmo que ele vacile aqui um pouquinho. Quando que isso é invalidado? Se o próprio 120 descer e fechar abaixo, esse ponto aí. Se ele fizer isso aqui, ó, você vai abrir em qualquer lugar. Você vai abrir aqui em cima, se você fizer isso aqui, ó, fechar abaixo desse topo aqui, ó, desse 3 aqui, ó, acabou. Vocês já podem começar a pensar em venda, tá? Se ele fizer isso aí, vocês podem começar a pensar em venda. Porque depois ele vai testar essa região aqui, ó, vai cair, tá? Como? Vai abrir aqui, provavelmente. O desenho não é tão bonito sempre assim, né? Ele faz isso, ele vem aí e depois desce, tá? Deixa um pavio aí. É igual aconteceu aqui no 1, tá vendo? Ó, ele abriu aqui, ó, foi lá, desceu. E por quê? Porque esse 5 aqui fechou abaixo desse 2, tá vendo lá? Tá vendo aí? Ele testa em cima e desce. Isso aí é repetido, isso é figurinha repetida, tá? Ele faz isso tanto para baixo quanto para cima. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Para vocês acreditarem de vez que esse negócio funciona. Essa análise não é tão simples quanto eu estou mostrando aqui, mas é só vocês olharem aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Olha o 1, olha onde o 2 veio. Testar o 5. Não passou, ele funciona, tá vendo? Mesma coisa, ó, o 4, olha onde o 1 veio. Testar o 4, aqui, ó, 50%, olha lá, impulsiona. Olha onde o 3 testou, 50% do 2, ó, impulsiona. Fechou abaixo, não conseguiu manter abaixo, ó, o 5 aqui, ó, voltou para cima. Subiu. Então, esse comportamento é um comportamento padronizado do price action, tá? É um comportamento padronizado price action, que a gente chama de ML50, tá? É uma das técnicas que a gente utiliza aqui. Óbvio que isso daí, observando todos os fractais, não é tão simples quanto eu estou mostrando aqui, mas com um tipo de treinamento, com algum treinamento, você consegue perceber isso com alto nível, alto índice de acerto. Tá? Então, amanhã a gente vai olhar isso aí. Eu não vejo necessidade de você chegar aqui no 120 minutos ó, e procurar marcações para cá. Tá? Os diários já vão te dar isso. Tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem vir aqui. Eu não vou marcar. Tá? Se vocês quiserem, vocês marquem. Tem aí, ó, gatilho 4, mínimo mais. Tá? Pode marcar, tá vendo? Tem, mas eu não vejo necessidade não, pessoal. Sabe por quê? Porque mesmo que ele faça alguma coisa ali, aqueles gatilhos, tá? Ele vai deixar aqui alguma informação no 10 minutos ou no 30 nessas linhas aqui. Você vai ficar com o gráfico muito cheio de linhas, né? Polui um pouco.
Mas aqui você pode marcar, apesar de estar bem perto, né? Quando está perto, é fácil de observar. Então, ó, esse é um ponto de observação bom, esse aqui, tá? Esses pontos aí, tá? Tão importantes para a gente dar uma olhada. Se o preço volta aqui para baixo, os alvos estão aí, tá bom? Beleza? Então tá bom, galera. Beijo nas crianças e até amanhã. Bons trades para quem for operar.